Pessoal, vocês sabiam que de cada 100 brasileiros na fase economicamente ativo, apenas um chega na independência financeira? Você saberia me responder se você faz parte ou está no caminho certo deste grupo seleto de 1%? Vem comigo que após a vinheta nós vamos descobrir. Pessoal, aqui é André Arnost, educador e planejador financeiro. Sejam muito bem-vindos ao ABC do seu bolso, se é a primeira vez que você está chegando no canal. Caso você já conheça aqui o canal, já adianto para ambos deixar o like, se inscrever e compartilhar, caso você ache esse conteúdo interessante, ok? Bom, para a gente localizar, onde nós estamos na fila do pão, com relação à busca desse 1%, nós temos que ter entendimento de dois conceitos importantes. Primeiro deles é o ciclo de vida. Nós temos o ciclo de vida, que é simples entender. Nós nascemos, passamos pela infância, adolescência, juventude, a fase adulta, madura, e por fim a fase da geração prateada, e depois vamos embora dessa terra. Bom, esse é o ciclo de vida. O segundo ciclo, que aí a gente já entra com mais carinho, é o ciclo de renda, que aí as pessoas conhecem pouco. No Brasil ela funciona assim: logo após a fase da adolescência, a gente começa a trabalhar e a gente começa a fase de acumulação de patrimônio. E essa fase, ela dura até mais ou menos os seus 50, 60 e poucos anos, de forma bastante ativa, ok? Depois, lá na casa dos seus 60, 65, a gente começa a fase, em teoria, da desacumulação, fruição ou usufruir o que a gente conquistou ao longo da vida. Esse seria o ideal. Agora, a grande pergunta é: onde você está nesse processo, Bom, eu vou aqui dividir em duas partes. Primeiro, para os mais jovens, Os mais jovens não têm condições de responder se já estão ou não, mas eles têm um diferencial de ter acesso à informação que os mais velhos não tiveram, tá? Então, o que eu quero dizer? O planejamento financeiro, ele tem a função de pegar o ciclo de vida e o ciclo de renda e fazer os dois entrarem em harmonia. Como assim? Ok, você vai ter que viver, aproveitar a vida e ter dinheiro no final da vida. E para isso, para os mais jovens, se você está na casa dos seus 20 anos, iniciando a fase produtiva, quais são as habilidades que você vai ter que se preocupar e que a geração passada não teve uma informação muito clara sobre isso? E elas são muito simples, a edição vai colocar aí. A primeira habilidade, além do seu trabalho, seja ele como empregado ou seja ele como empreendedor, inclusive na parte do empreendedorismo, se você quiser saber mais informações, eu tenho esse vídeo aqui que eu abordo mais sobre esse processo. Mas o objetivo aqui é o seguinte: quais competências você vai ter que desenvolver para buscar sempre aquele 1% do início do vídeo, tá? Então, por exemplo, você vai ter que ter uma ótima relação com o orçamento doméstico. Aí você olha assim para mim: orçamento doméstico? Sim, que nada mais é do que você gastar menos do que ganha. E isso não tem jeito, você vai ter que trabalhar com o orçamento. E isso é uma habilidade que a geração produtiva atual vai ter que desenvolver. A segunda coisa é a habilidade de aprender a investir. Na nossa cultura é muito comum você deixar essa responsabilidade para o gerente de banco ou para um assessor ou um consultor. Não tem nenhum problema de você ter a assessoria deles, mas a responsabilidade sempre é sua. Como diz aqui no interior, quem engorda o boi é o olho do dono. Então, essa habilidade, se você quiser buscar aquele 1%, você vai ter que desenvolver essa habilidade também. Bom, na sequência é o balanço patrimonial, ou seja, o crescimento do patrimônio, que vai vir fruto do teu trabalho ou de seja qual for a sua forma de renda.
Outra habilidade também que os brasileiros subestimam e vão ter que desenvolver é a habilidade com lidar melhor com os impostos, né? Entender pelo menos o básico para que nós, nesse processo de construção, não sejamos pego com mau gerenciamento do entendimento dos impostos, pagar multas ou qualquer tipo de contratempo que irá diminuir ou irá dificultar o nosso acúmulo de patrimônio. E aí nós temos aí também, dentro desse processo, uma boa relação com a parte de seguros, que nada mais é do que a proteção durante esse processo de juntar o patrimônio. E, por fim, o planejamento sucessório, porque se você ainda é jovem, você fazer esses passos, você certamente deixará herança. E diferente da maioria dos casos que acontece hoje, você vai se preocupar antes para que não aconteça o que acontece na imensa maioria das vezes, que são brigas intermináveis judiciais por causa de herança. Então você vai ter que desenvolver a habilidade do planejamento sucessório. Pois bem, esse aqui é a parte conceitual. E agora você que é mais velho, está na casa dos seus 40, 50, 60, olha esse vídeo e fala: não fiz nada disso. Como que eu sei se eu estou no caminho ou quão longe eu estou do caminho? E para isso eu trouxe aqui para nós uma fórmula bem simples de se fazer, porque existem várias formas de você calcular quanto de patrimônio você deve ter na tua idade, tá? E aí eu trouxe uma forma bem simples para a gente poder começar a discutir isso aqui. E aí a nossa edição vai colocar aqui a nossa formulinha, que é a seguinte: você vai pegar a sua renda mensal, você vai multiplicar por 12, na sequência você vai multiplicar pela sua idade e vai multiplicar por 10%. O resultado dessa conta, independente da idade do patrimônio, vai nos dar um parâmetro, tá? Para a gente entender que lugar que nós estamos ou que deveríamos estar, ok? Então, essa fórmula é uma boa referência e ela deve ser refeita uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos e tal, para você ter uma ideia se o acúmulo de patrimônio está coerente com a tua idade. Mais uma vez, é um parâmetro, tá? Para você ter um norte. Existem ferramentas mais qualificadas para ser mais assertivo para cada caso. Mas isso aqui é um bom começo, ok? Bom, aí algumas pessoas vão chegar e vão falar assim: nossa, André, eu fiz essa conta e eu tô melhor do que eu esperava. Só que eu tô com um problema, que é o seguinte: apesar de eu ter o patrimônio, né, eu não consigo aproveitá-lo, né, eu não consigo acessar esse dinheiro. E isso acontece com mais frequência do que seria necessário. Por quê? Porque muito desse patrimônio ele está imobilizado na forma, por exemplo, de imóveis, né? Então, o que eu costumo encontrar aqui? Você tem uma pessoa que tem uma aposentadoria, na casa dos seus 4, 5 mil reais, mas o custo de vida dela está em torno de 10 a 15 mil para ter um bom plano médico, para poder viajar, para poder ter uma vida tranquila. E aí o que a gente percebe? Que ela tem o patrimônio, mas ela não consegue acessá-lo, porque o aluguel que esses imóveis dão, em função da manutenção tal, não é suficiente. E a pessoa, apesar de ter o patrimônio, ela não consegue aproveitar na forma de qualidade de vida. Bom, nesse momento, né, para a geração prateada, nós entramos num termo chamado desacumulação, que é um termo apavorante para a maioria das pessoas quando elas não entendem. Tá? O que seria isso? Então você chegou lá e você viu que você não conseguiu juntar o patrimônio em liquidez. O que seria isso? O dinheiro, pegar lá no banco, tá? Mas você juntou em imóvel. E aí você tem aquele desafio. Como que você vai fazer? Você não pode vender uma parte da casa, você não pode vender uma parte, às vezes você tem muita dificuldade de fazer isso. E aí entra a questão do planejamento e do educador financeiro no processo. Por quê? Porque a ideia aqui é fazer a verificação, transformar em liquidez o que é possível para transformar em dinheiro líquido e, a partir disso, ajudar a pessoa a saber o seguinte: quanto desse patrimônio você pode usufruir sem que acabe, né? Ou
quanto tempo, quanto você pode retirar desse patrimônio em liquidez para manter uma boa qualidade de vida. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, primeiro, de conversar. Mas, infelizmente, no Brasil atual, isso se faz necessário, porque você encontra, então, pessoas que, às vezes, passam muita dificuldade com planos médicos ou a falta deles, mas têm patrimônio para poder promover uma boa qualidade de saúde. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser abordada. Ok, pessoal? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil. Continue acompanhando aqui que vai ter mais informações sobre como lidar com essa situação. E até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.